pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O perdão só é possível porque Jesus, o nosso advogado nesse tribunal celestial, está apresentando diante do Pai os méritos de seu sangue em nosso favor. Quando Jesus deixar a presença do Pai, a humanidade não terá mais um intercessor e a porta da misericórdia fechará. Quem estiver salvo está salvo, e quem estiver perdido está perdido. Todos os casos estarão decididos para a vida ou para a morte. Nós damos a graça de Deus por garantida, porque sempre que pecamos, sabemos que Ele está lá para nos perdoar. Mas um dia isto chegará ao fim e não poderemos mais ser purificados. Portanto, agora é a hora de receber essa santificação, essa purificação. No fim dos tempos, Deus terá uma geração que ainda terá uma natureza pecaminosa. Mas pelo poder de Deus, eles obterão completamente a vitória sobre o pecado. E vi algo como um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome. Estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Eles são chamados de os 144.000, os santos vivos quando Jesus voltar. Este grupo terá desenvolvido um caráter assim como o que Cristo desenvolveu. Ou seja, eles terão desenvolvido um caráter de vitória sobre o pecado. A vitória sobre o pecado é a vitória sobre o egoísmo. A vida de Jesus foi uma corrente ininterrupta de serviço a Deus e ao homem. Quando o povo de Deus for aperfeiçoado, eles também servirão abnegadamente, livres de qualquer egoísmo, pois a plenitude do caráter cristão é obtida quando o impulso de ajudar os outros brota constantemente do coração. Este é o caráter que o povo de Deus desenvolverá. E, aliás, isto acontecerá sob as piores circunstâncias da história do planeta, a menos que tenhamos encontrado refúgio em Cristo. Antes do fim do tempo da graça, não haverá refúgio no tempo de angústia. A Bíblia diz que Satanás é o acusador dos irmãos. Por outro lado, Jesus é o nosso advogado diante do Pai. Mas Jesus não pode terminar seu trabalho de intercessão e alegar que sobre a terra há uma geração de santos cheia do seu espírito, capaz de permanecer diante de Deus sem intercessor. Portanto, agora mesmo, Jesus está cumprindo as promessas de sua aliança, trabalhando naqueles que o permitem. Havendo confessado seus pecados a Jesus, receberam perdão, e pelo poder dele, seus caráteres estão sendo santificados. Assim eles serão capazes, pelo poder de Deus, a não pecarem durante o tempo de angústia, quando não houver um intercessor no santuário celestial. Imagine como se sentiram Noé e sua família ao entrarem na arca e a porta se fechou, mas nada aconteceu por 7 dias. Para os ímpios não havia nenhum sinal de que aquilo que Noé pregara iria acontecer. Noé provavelmente achava que as águas do dilúvio começariam imediatamente. Sem dúvida, Noé passou por um grande teste de fé naqueles dias. O primeiro dia passou e nada aconteceu. 2 dias e nada. Eu acho que Noé começou a se questionar. Ele deve ter se perguntado se talvez pudesse estar errado. Mas depois de 7 dias, o juízo finalmente chegou e será assim o fim do mundo. O povo de Deus vai passar por um tempo de profunda angústia. Eles serão levados a pensar, serão tentados a pensar que a presença de Deus os abandonou. Por causa de todo o caos e por causa dos próprios pecados deles,
que eles podem olhar para trás na vida e relembrar: olha, a minha vida, ela não foi o que deveria ter sido. E eles passarão por esse tempo de angústia, que na verdade será um tempo de agonia mental. Será que a porta da graça já fechou? Será que eu fui aprovado? Quando exatamente a porta da graça fecha, ninguém sabe. Quando as pragas começarem a cair, saberemos que acabou o tempo da graça. Assim como nos dias de Noé, haverá uma grande pregação. Uma pregação que dividirá os homens em 2 grupos. Depois a porta se fechará. Então haverá um período em que a fé daqueles que entraram na arca será testada, e aqueles que ficaram de fora acharão que a pregação de Noé estava errada. Mas aí virá a destruição. O paralelismo com o tempo do fim é impressionante, pois hoje temos a pregação das 3 mensagens angélicas que anunciam a hora do juízo de Deus. Depois disso temos o fim do tempo de graça, no qual os impuros continuarão impuros e os justos continuarão justos, os santos continuarão santos e os injustos injustos. E logo depois teremos o tempo de angústia, no qual o povo de Deus estará na terra e terá sua fé provada, e finalmente virá a destruição. Assim, há um paralelismo impressionante entre os tempos de Noé e aquilo que ocorrerá no fim dos tempos em relação ao juízo. E mais uma vez, esse julgamento termina no final desse período probatório, não na segunda vinda de Cristo. Ele termina no fim desse período probatório, quando a porta se fecha, assim como nos dias de Noé. Em Lucas capítulo 13, também há o fechamento da porta. As pessoas baterão nela, desejando entrar. Porque eu vos digo que muitos procurarão